Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Eu quero pensar com você, chamo sua atenção para este salmo, para pensar com você sobre o caminho para a superação. O caminho para a superação. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador, desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Esta é a palavra do Senhor. Amém. A volta por cima. Você tem desejo de dar a volta por cima? Deus perdoa pecados, irmãos. Mas nem sempre Deus prescreve as consequências do nosso pecado. Quantos de nós não têm amargado por anos a consequência de um pecado já perdoado por Deus lá atrás, anos atrás? Muitos de nós, a não ser que você não tenha tido tempo de viver o bastante para contar os anos de sofrimento, com certeza muitos de nós carregam consequências de um pecado ou de pecados, mesmo que já tenham sido perdoados por Deus. Pecados, eles deixam sequelas. Mas mesmo o nosso pecado, perdoado por Deus, Deus os usa para o nosso bem. Pecados deixam sequelas, mas mesmo eles, nas mãos de Deus, produzem em nós o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. E é sobre isso que eu quero ver com você hoje. Davi pecou muito feio. Nós vimos isto, quarta-feira retrasada, dia 13 de junho, quando a gente estudou sobre a cura para a culpa. A primeira mensagem desta série no Salmo 51. Depois, na quarta-feira passada, dia 20, nós vimos Davi se voltando para Deus em oração de arrependimento. Foi perdoado pelo pecado dele contra Batseba, contra Urias, contra a nação, contra o próprio Deus. Mas apesar de perdoado, as consequências do pecado de Davi foram devastadoras na vida dele
e principalmente na vida dos filhos dele, dos descendentes dele. Depois você leia a história de Davi a partir de 2 Samuel 11 e vá até o capítulo 1 do primeiro livro dos reis, e você vai ver o que aconteceu com seus filhos Aminon, Tamar, Absalão, Adonias, muito triste. Nós vimos sobre isto hoje pela manhã. O pecado de Davi foi perdoado, mas desgraça sobre desgraça sobre desgraça no coração e na casa do rei, do homem segundo o coração de Deus, acompanhou Davi até o final da vida dele e ainda depois nas gerações seguintes. Deus perdoa pecados, mas nem sempre subscreve suas consequências. Nessa última mensagem sobre o Salmo 51, meu desejo é mostrar para você como Davi deu a volta por cima. Depois de ter pecado e depois de ter sido perdoado e convivendo com as consequências. Como é que Davi caminhou para a superação do seu terrível pecado? Meu desejo é que você seja encorajado a superar a culpa pelo pecado, a superar o poder do pecado no seu coração, a superar as consequências do pecado na sua vida, tudo isso pela fé na graça de Deus. Como é que Davi superou a culpa pelo pecado? Como é que você pode superar essa culpa? Culpa pelo pecado é terrível. Uma consciência culpada, uma consciência que se sente imunda e envergonhada, vai nos destruindo de dentro para fora. Como é que Davi superou a culpa pelo pecado? Como é que você pode superar a culpa pelo pecado? Nós já dissemos em mensagem anterior, mas a gente não peca por repetir, que o Salmo 51 descreve para nós o modo como o crente deve pensar e sentir sobre os horrores de seu próprio pecado e como o crente deve correr para Deus e ser curado dessa culpa. Vimos hoje cedo que Davi, em primeiro lugar, se voltou para Deus. Ele não viveu acobertando aqueles pecados horríveis. Ele fez isso por um tempo. Quando o pecado de Batseba veio à tona, quando ela ficou grávida, ele planejou a morte de Urias. Mas chegou num ponto que Davi disse: chega, eu não vou mais acobertar meus pecados. E aí ele, impotente, arrependido, ele se volta para Deus. E nós vimos nos versos 1 e 2 do Salmo 51, que Davi se volta para Deus, baseando-se no amor de Deus, na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus. Esse é o nosso Deus, para quem nós podemos nos voltar em arrependimento e fé. E uma vez de volta para Deus, Davi clama por perdão, por limpeza, por purificação. É o que ele diz no verso 2, no verso 7 do Salmo 51. Nós vimos isto hoje de manhã, quando nós pensamos sobre resposta ao pecado. Mas precisamos prosseguir. E hoje à noite eu quero que você veja comigo como Davi confessou a seriedade do pecado dele. Ele se volta para Deus, ele pede purificação e ele confessa a seriedade do pecado. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você dar a volta por cima se você não encarar e não confessar a seriedade do seu pecado. Não tem como. E olha como Davi coloca isso. Pecado, diz Davi, é coisa muito séria. Pecado não se varre para debaixo do tapete. O pecado nos separa de Deus. Nos separa de Deus de uma forma objetiva, porque Deus não habita com pecado. O pecado nos separa de Deus de uma forma subjetiva, porque quem está na prática do pecado, a primeira coisa que ele começa a fazer, porque a consciência culpa ele, o que ele faz? Ele para de orar, ele começa a sentir vergonha de Deus, ele se sente incapaz e impotente. A consciência da gente acusa a gente. O grande teólogo Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo,
canta uma canção, Coração Bandido, que eu não vou cantar. Mas a história é de um homem que ama sua esposa, mas trai a sua esposa há 1 ano. E a consciência dele o martiriza. Ele ama a esposa, mas beija noutra boca. E ele agora decide contar para a esposa, porque ele não aguenta mais viver assim. Veja que até um pagão faz versos sobre a consciência culpada. Ah, se você tem a consciência culpada hoje à noite. Ah, se você tem um pecado encoberto no seu coração. A primeira coisa que você precisa fazer é entender a seriedade desse pecado. Esse pecado te separa de Deus, esse pecado te separa de quem você mais ama, esse pecado te separa do seu desejo e da sua comunhão com Deus de forma subjetiva. Esse pecado vai te destruindo por dentro. O pecado precisa ser confessado, e Davi confessou pelo menos 5 horrores, ou 5 consequências do pecado na vida dele. Davi não aguentava mais carregar aquilo escondido. Davi precisava confessar a seriedade do pecado, e assim Davi o fez. Olha o que Davi faz. Em primeiro lugar, ele confessa que o pecado nos afeta por inteiro. Coração, alma, entendimento, corpo. O pecado nos afeta por inteiro. Olha o que ele diz no verso 3: pois reconheço minha transgressão, minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Meu pecado me caça. Eu fecho os olhos para orar, ele me vem à mente e eu não consigo orar. Já sentiu assim? Eu tento tratar dessas questões, mas me envergonha, me humilha, me abate, o pecado me persegue todo o tempo. Eu não consigo conviver com silêncio, por exemplo. Eu não consigo ler a Bíblia. Meu pecado me persegue todo o tempo, ele me afeta. Deus, eu te confesso, meu pecado tem me afetado por inteiro. Mente, alma, coração e até o corpo. Davi escreveu outro salmo, na mesma circunstância em que ele se encontrava, quando escreveu o Salmo 51, e o outro salmo é o 32, que a gente já estudou, mas olha o que ele diz sobre o que o pecado fazia nele. Salmo 32, versos 3 e 4, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro, dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha alma ou minha força evaporou como água no calor do verão. Sabe o asfalto quente, você joga 1 litro d'água ali e fica observando a fumacinha subindo e aos poucos a água escorrendo e evaporando. Ele está dizendo, foi isso que meu pecado não confessado foi fazendo comigo, foi roubando as minhas forças foram evaporando e aos poucos eu me vi sentindo dor nos próprios ossos. O pecado perturba a consciência da gente. O pecado adoece o corpo, a alma e o coração da gente. A gente precisa confessar o pecado, admitindo que o pecado nos afeta por inteiro, porque a cura passa pela confissão. Arrependimento, confissão e fé. Confesse que o pecado te afeta por inteiro. Não viva cobrindo um pecado com outro. Segundo, olha o que ele confessa. Ele confessa que o pecado é pecado porque é contra a santidade de Deus. Verso 4, Salmo 51, 4. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Espera um pouquinho. Davi, você não está dizendo que você não pecou contra Batseba? Que você não pecou contra Urias?
Você não pecou contra o bebê que morreu por causa da sua culpa. Você não está dizendo que você não pecou contra a nação, seus soldados. Sim, eu pequei contra eles, mas em última instância, eu pequei contra Deus. E é isso que faz o pecado ser pecado, é que ele é cometido contra Deus. Ferir o nosso próximo é mal, é horrivelmente mal, mas a ferida causada no próximo não é o que torna o pecado horroroso. Um aborto, por exemplo, é horroroso. Não simplesmente porque se mata uma criança no ventre. O pecado é horroroso porque ele é contra Deus, é um ataque a Deus, é uma depreciação de Deus, da palavra de Deus, do caráter de Deus. É ferir e machucar e destruir aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano contra quem se peca. Gênesis 9, versículo 6 fala: porque que o homicídio, por exemplo, é tão horroroso. Não é simplesmente porque você tira a vida de um ser humano, seja no útero, seja em vida. É horroroso, porque você está destruindo alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É como se você estivesse dizendo, preste bem atenção, eu odeio a glória de Deus manifesta nessa vida humana. Percebeu a gravidade? Eu odeio a glória de Deus manifesta nessa vida humana. A glória de Deus manifesta nessa vida humana atrapalha a mim de viver do jeito que eu quero. Não quero essa glória de Deus manifesta no outro ser humano, seja no ventre, seja em vida, fora do ventre. Porque no ventre já é vida. Percebe a gravidade do pecado? É contra a glória de Deus, é contra o próprio Deus. E é por isso que Davi diz: pequei contra ti, Deus, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Confesse que o seu pecado, em última instância, é contra a santidade de Deus. Pense na pornografia, por exemplo. Você está pecando contra Deus, porque você está se utilizando da imagem de alguém criado à imagem e semelhança de Deus, para te saciar, de um jeito que no fundo não te sacia. Você está usando, você está sugando, você está denegrindo a imagem de Deus, a glória de Deus, naquele ser humano criado. Você está dizendo, eu faço da imagem de Deus aquilo que bem me interessa. Veja como é sério o pecado. E daí você pega qualquer outro pecado e comece a ver como que em essência qualquer um dos nossos pecados é grave, porque é cometido contra a santidade de Deus, a glória de Deus. Em terceiro lugar, confesse que o pecado é pecado e não se justifique. Porque tem essa coisa também, a gente quando é confrontado com o nosso erro, com o nosso pecado, a nossa primeira coisa é justificar. Ah, mas também quem mandou Deus me fazer assim? Por que eu nasci com essa vontade de fazer isso? Por que eu nasci homem querendo ser mulher? Se Deus me criou assim. Por que eu nasci mulher querendo ser homem? Por que eu nasci homem ou mulher querendo ser qualquer coisa, dependendo do momento? Por quê? Se Deus me fez assim. Você chega em alguém que tem problema com ira, com temperamento explosivo, e você confronta o pecado dessa pessoa, e ela diz, mas você me provocou, mas você, mais ela, mais ele, mais. E nunca confessa o pecado sem justificar. Olha o que Davi faz nos versos 4 e 5. Confesse o pecado sem se justificar. É impressionante. Davi não se justificou, ele
ele justifica a justiça de Deus. Em primeiro lugar, ele diz assim: Deus, eu pequei contra ti. Verso 4. Por isso o Senhor tem razão quando me confronta. O Senhor tem razão, eu errei. O Senhor tem razão, é justo o seu julgamento contra mim. É justo você, esposa, me dizer isso. É justo você, marido, me dizer isso. Eu pequei, eu errei. É justo, eu mereço a condenação. Deus é justo. Deus é sempre a parte inocente, entre aspas. Deus, se lançasse Davi no fundo do inferno, seria justo. E Davi sabe disso. As palavras de Davi revelam um tipo de arrependimento radical, um arrependimento centrado em Deus, e é assim que as pessoas crentes e salvas se sentem quando pecam. Elas não culpam Deus, elas dizem: não, Deus é justo. A igreja aplicando disciplina sobre a minha vida está sendo justa, eu errei mesmo. Esse é Davi. Deus seria justo se me condenasse, diria-nos Davi. O fato de eu ainda estar respirando é pura misericórdia, eu ser perdoado é pura misericórdia, misericórdia comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Davi confessou o pecado sem se defender. Deus tem razão, Ele é justo juiz. É assim que você age? Ou você ainda não confessou seu pecado porque se defende? Você não precisa de se defender. Nós já temos um advogado, um defensor celestial. Simplesmente diga: Deus, é verdade. Eu mereço condenação, é verdade, marido, é verdade, meu irmão, é verdade, meu amigo, eu errei, eu pequei. E pelo que eu fiz, Jesus morreu. Eu peço a Ele perdão, e eu peço a você perdão. Não se justifique, não se defenda. Você não precisa disso. Nós temos um advogado. Agora, se você não se utiliza do advogado Jesus, o justo juiz te condena, com razão. Por mais que você se justifique, se tampe, frequente a igreja, bonitinho, pastor pede para orar, você ora bonitinho, mas o pecado de Acã está lá enterrado. Você dorme em cima do pecado. Quarto lugar, Davi confessa a propensão dele para o pecado. A propensão, algumas pessoas usam a propensão para pecar. Algumas pessoas usam o que a Bíblia chama de corrupção, de perversão inata, inclinação carnal. Algumas pessoas usam o que a Bíblia chama de inclinação carnal, para dizer o que eu disse há pouco. Ah, Deus me fez assim, eu não tenho culpa de sentir assim, eu não tenho culpa de ser assim, eu sou assim, é meu, está em mim, dá licença. Davi fez o oposto. Davi olha para dentro de si e diz: meu Deus do céu. Para Davi, o fato dele ter cometido abuso de autoridade, abuso sexual, adultério, assassinato, mentido, é uma expressão de algo muito pior do que o pecado cometido em si, que é o quê? A natureza pecaminosa dele, inclinando ele ao pecado. Ai, se Deus não resgatasse ele disso. Olha o que ele diz, verso 5. Ó Deus, você sabe por que eu mereço ser condenado? Ele disse isso no verso 4. O Senhor tem razão, Deus. O Senhor tem razão no que o Senhor diz. O Senhor tem razão no confronto que Natan trouxe para mim em seu nome. O Senhor é justo, seus julgamentos são justos. E olha como é que começa o verso 5. Sabe por que o Senhor é justo? Pois eu sou pecador, desde que eu nasci. Aliás, desde que minha mãe me concebeu no útero, eu fui concebido com a semente do pecado.
isso já me torna, por natureza, merecedor da ira de Deus. Não seja daqueles que crê que um bebê nasce inocente. Um bebê nunca nasce inocente. Pastor, mas e se o bebê morrer, ele vai para o céu? Vai. Por quê? Porque ele é eleito em Cristo Jesus. Deus é justo no fato de que a criança ainda não atingiu aquela idade onde ela se torna indesculpável, como Paulo diz em Romanos 1,17 em diante. Ela nasce com a semente do pecado, ela é pecadora, mas ela ainda não discerne. Deus então imputa o pecado dela em Cristo, se ela morre na infância. Mas ela nasce pecadora. Davi diz isso. E aqui nós poderíamos desenvolver melhor essa teologia, mas não dá tempo para isso. E Davi, ele olha para o coração dele, propenso ao pecado, esse coração que ele aprendeu a ver pecador desde pequeno, desde novinho, ele vendo isso. E Davi diz, sabe por que eu sou assim? Só tem uma explicação. Eu nasci com a semente do pecado. E Deus é justo. Então Davi não se justifica. Davi usa a sua inclinação carnal e confessa ela e diz, Deus, como Paulo confessa mais tarde, Deus, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Deus, o bem que eu quero fazer eu não dou conta. Tem misericórdia de mim. Então hoje à noite eu te digo, não justifique o seu pecado, dizendo, então por que eu sinto assim? Por que eu penso assim? Por que eu quero assim? Por que eu estou confuso assim? Deixa eu te dizer por quê. Porque o pecado nos destruiu de dentro para fora. A criação geme, aguardando a redenção. Chegue diante de Deus e chore e lamente, diga, Deus, graça, misericórdia, olha o que o pecado fez comigo. Confesse. Busque graça para mudar de vida. Porque se você se deixar escravizar pelos desejos do coração inclinado para o mal, isso é a morte eterna. A morte eterna. Aí o casal começa a namorar. E é óbvio, a menina é bonita, o rapaz é bonito. Perna bonita, corpo bonito. Assim como um dia eu fui atleta. E aí é lógico que eles vão sentir atração um pelo outro. E aí é lógico que eles vão querer o que não deve, eles vão querer transgredir os limites, é óbvio, mas aí eles se justificam, não existe amor. E tem até pai que concorda com isso. Pai dentro de igreja. Porque eles justificam dizendo, pastor, se eu amo, se eu gosto, é só questão de formalidade, se eu sinto vontade, então por que Deus me pôs essa vontade? Sim, Deus pôs, mas o pecado perverteu ela. Então faça como Davi, seja homem de Deus como Davi, e use a inclinação para o pecado do seu coração, não para justificar o seu pecado. Veja que Davi poderia ter dito, Deus, afinal, o Senhor me criou, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, essa inclinação me chama a pecar, então por que o Senhor me fez assim? Davi faz o caminho inverso, o correto, o bíblico, ele diz, Deus, é verdade, o Senhor é justo, o Senhor poderia me condenar, porque eu já nasci querendo o mal, misericórdia de mim, confesse a sua propensão ao pecado. E também confesse a sua rebelião à graça de Deus. Confesse a sua rebelião à graça de Deus. Davi tinha tido como mestre seu próprio Deus. Deus o tornou sábio. É o que diz o Salmo 119, 98. Deus fez o jovem Davi mais sábio do que anciãos e velhinhos de cabelo branco. Eu tenho dito e repetido isso nessa igreja com amor e repito mais uma vez, não é cabelo branco que te torna um sábio. Tem muitos cabelos brancos
cobrindo a cabeça de tolos. O que te torna sábio é a palavra de Deus no coração, compreendida, amada e vivida. Isso te torna sábio. Davi fez muitas coisas sábias na vida. Davi recebeu sabedoria de Deus, Davi recebeu graça sobre graça, mas o pecado finalmente tomou vantagem sobre a vida dele, o pecado o tornou num tolo, e para Davi isso tornava a situação dele ainda pior. Ele diz: olha Deus, eu fui abençoado com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, mas ó, quão profunda é minha depravação, é meu pecado a ponto de me fazer pecar, apesar de tanta luz de sabedoria que o Senhor traz ao meu coração. Olha como Davi é profundo, olha o verso 6. Ele diz no verso 5, eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu porém, é assim que se lê a Bíblia, é ligando uma palavrinha na outra, tu porém, ou seja, eu sou miserável pecador, mas tu porém desejas a verdade no íntimo, e tu porém coloca e mostra no meu coração sabedoria. O Senhor tem me dado sabedoria desde que me entendo por gente. Por outro lado, o meu pecado me inclina para o mal. Tu, porém, sempre me mostrou sabedoria, e durante um tempo eu segui a sabedoria que veio do Senhor para mim, mas nesse caso, o pecado me venceu. E aí Davi confessa, ele diz: a culpa é minha, Deus. Não foi o Senhor que me fez assim, pecador. O Senhor não criou o pecado. Eu nasci em pecado. E o Senhor a vida inteira veio lançando luz sobre mim, luz e graça sobre graça, mas eu deixei o pecado me vencer. Meu povo, é assim que o crente se sente face ao pecado. Isso é libertador. Alguém poderia dizer, mas isso é opressão. Não, opressão é você viver tentando calar sua consciência quando ela te acusa dizendo o caminho é outro. Opressão é você viver buscando o pecado e bebendo do pecado e amoitando o pecado, escondendo o pecado e lutando contra o pecado e finalmente virando para Deus e dizendo, a culpa é sua, foi o Senhor que me fez assim. Davi diz, ele confessa, ele diz, o pecado me afetou por inteiro, o pecado é contra a santidade de Deus, não tem como eu me justificar diante de Deus, Deus é justo, a prova disso é que eu nasci propenso a pecar, e eu quero pecar desde que eu nasci, e não obstante a luz de graça que Deus lança ao meu coração, eu continuo pecando. Gente, vamos aprender a confessar o pecado com Davi. Chega de ignorância bíblica. Chega. Aprenda. Se você não sabe confessar pecado, faça um propósito com Deus todo dia. Abra o Salmo 51 até você aprender como você tem que encarar o pecado, sentir o pecado, correr para Deus e confessar o pecado. A Bíblia está aqui para isso, para diariamente você abri-la. E tem crente que não abre a Bíblia. Se é que é crente. Pastor, mas aí o senhor pisou na bola, pesado. Não. Sabe qual é a prova de que você é sadio? Cadê o pediatra, doutor Davi? Primeira pergunta que ele faz para um pai quando leva lá. Qual é a primeira pergunta que o pediatra faz para um pai? Está comendo bem a criança? Tem apetite? Porque a doença tira a fome. Olha aqui para mim, não fuja, não se distraia agora, escute, deixe Deus tocar seu coração. Se você não tem fome de ler a Bíblia, questione a sua salvação. Eu quero te perturbar hoje à noite, para você não viver. Sabe qual é o grande trabalho de um pastor? É não deixar os crentes viverem pecando confortavelmente. Eu quero que você saia daqui desconfortável.
Você tem fome de Bíblia? Não, pastor. Então diga isso para Deus. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Seja honesto, fala: Deus, eu nem entendo o que a Bíblia diz. As letras da Bíblia é miudinho, não tem desculpa não. Hoje você compra um celular, você aumenta a letra do tanto que você quer. Olha o tamanho da letra aqui que eu ponho nesse iPad aqui, que eu escuto e vejo. E tem gente achando que é pecado usar isso aqui, sabia? Sabe quantas Bíblias eu carrego aqui? Mais de 100. A letra, o tamanho que eu quero, na cor que eu quero, escura, claro, cor de rosa, preta, roxa, amarela. Eu leio, está aqui com letras grandes, na medida em que a miopia vai crescendo, a letra vai aumentando, a ponto daqui a pouco eu conseguir ler sílabas. Amor. Mas eu enxergo. Fome de Deus. Crente não lê a Bíblia. Crente vive de tradição, de programa de igreja, de correr para lá e para cá. Não sabe sentir o horror do pecado, a coberta pecado. Crente que não vai para a Bíblia para dizer: Deus, como é que eu tenho que sentir diante desse pecado horrível que eu tenho cometido e não consigo largar? Como é que eu tenho que sentir, Deus? O que eu tenho que pensar disso? Como é que eu tenho que agir, Deus? Me ajuda, Deus. O Salmo 51 está aqui para isso. Então, Davi, eu não vou dar conta de terminar o Salmo hoje. Tinha 3 pontos, só falei o primeiro. Eu vou terminá-lo domingo que vem, Deus permitindo, de manhã. Mas veja, hoje à noite eu quero que você saia daqui entendendo que o caminho para a superação do seu pecado, ou a superação para as consequências do pecado na sua vida, seja um pecado já confessado, seja um pecado em curso, recorrente, a cura para isso começa pelo diagnóstico. Dê nome, confesse a Deus, diga: Deus, esse pecado me afeta por inteiro, ele não sai da minha mente, ele escraviza meu coração, eu fecho os olhos e vejo esse pecado, eu tento orar e o pecado me perturba, ele me caça, ele tem afetado meu corpo, eu nem durmo, eu vivo ansioso. Deus, isso está me corroendo. Deus, misericórdia, esse pecado é sério, ele me afeta. E ele é grave porque foi contra a sua santidade, Deus. Eu não tenho como me justificar, porque o Senhor é justo. Eu é que sou propenso a pecar, apesar de tanta luz que o Senhor lança sobre mim, dia a dia. Domingo que vem de manhã, Deus permitindo, nós vamos ver 2 outros passos para a superação. É quando Davi suplica por renovação. E por fim, é quando ele reconhece o coração do problema. Vou te dar uma tarefa para casa. O que Davi tinha feito quando ele pecou e escreveu esse salmo? Ele tinha cometido um adultério. Quantas vezes ele falou de sexo nesse salmo? Quantas vezes ele citou adultério nesse salmo? Quantas vezes ele falou de perversão sexual, de assassinato, de mentira nesse salmo? Sobre o que ele fala? Já que o pecado foi o adultério, ou o pecado em essência não foi o adultério, ou tem algo mais profundo que o adultério no coração de um homem que comete adultério? Tem. Sempre tem algo mais profundo do que o pecado cometido em si. E Davi nos diz o que é. Descubra, olhando para esse salmo. Descubra. Reconheça qual é o coração do problema de todo pecado. Faz isso, quebra a cabeça em casa durante a semana. Domingo que vem, vem de manhã. Domingo que vem de manhã nós vamos ver o que é. Mas hoje à noite, para você dar a volta por cima, você tem que confessar a seriedade do seu pecado. E
E é o que faremos agora aqui na mesa, a ceia do Senhor. A Bíblia diz que nós comemos do pão, bebemos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É uma mensagem proclamadora e é uma mensagem também de autoexame. Examine-se, pois, a si mesmo, implicando também dizer o seguinte: examine, identifique e confesse o pecado. Então hoje à noite, se você ainda não deu um passo de fé, entregando seu coração a Cristo, enquanto celebramos a ceia, não seria momento de você orar caladinho no seu coração, enquanto cantamos os hinos, e você se entregar a Jesus? Não seria momento de você, crente, antes de comer o pão, beber o cálice, não fazer mais de conta que você não está pecando? Faz isso não, jovem, adolescente, para, não brinca. Homem velho, barbado, casado, mulher casada, não faz de conta que está tudo bem. Muitos vão chegar no céu e vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz, até demônio eu expulsei, até cura eu fiz. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Então por que o Senhor curou através de mim? Então por que o Senhor expulsou demônio quando eu pedi? Porque eu honro o meu nome, Ele vai te dizer. Agora, eu não te conheço. Porque você nunca confessou a seriedade do seu pecado. Se você confessar o seu pecado, você tem um advogado que morreu no seu lugar, e você encontra um Deus que é fiel e justo para perdoar o seu pecado e derramar graça sobre você, para você começar a dar a volta por cima. Feche seus olhos enquanto eu oro. Eu convido o pastor Arildo, os diáconos que vão celebrar a ceia. Pai, em nome de Jesus, fira o nosso coração com convicção hoje à noite. Traga à nossa memória os pecados que precisam ser confessados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.